Muito bem, vamos então continuar aqui com o programa. Portanto, a próxima sessão será apresentada então pela doutora Manuela Estevinho. A doutora Manuela Estevinho é interna de gastroenterologia, tal como a Sónia, do hospital, neste caso é do Hospital de Vila Nova de Gaia. A Manuela também foi vossa tutora, muito provavelmente, portanto alguns de vocês também a conhecem como tutora e neste momento também já integra aqui a nossa equipa de professores, nomeadamente na área, obviamente, da gastroenterologia. Portanto, não sei se a Manuela já está aqui ou não, pronta aqui para dar a conhecer a sua área de interesse, não é? Portanto, a gastroenterologia. Vamos só esperar mais um bocadinho. Olá, olá, Manuela. Só ainda não te vemos, portanto, não sei se a câmara já está ligada ou não. Está a ligar, muito bem. Exatamente, já te vemos, já te ouvimos, tudo ótimo. Portanto, quando quiseres, força. Muito bem, então boa tarde. A Marta já me apresentou, mas eu volto a fazê-lo. Meu nome é Manuela Estevinho, eu sou neste momento interna de formação específica no segundo ano de gastroenterologia no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho e venho convosco partilhar um bocadinho daquilo que é a minha experiência, não só como interna do meu serviço, mas também como uma pessoa que escolheu há bastante pouco tempo e que esteve aí, que esteve do vosso lado e que sabe o quão difícil é este momento e vou tentar ajudar-vos da melhor forma que puder a geri-lo. Pronto. Foi-me pedido para definir a gastroenterologia numa palavra e eu acho que é sem dúvida variedade. Como vocês sabem, a gastroenterologia é a especialidade que cobre um maior número de órgãos e, para além disso, as nossas áreas de atuação são muito variadas. Nós temos enfermaria, temos doentes internados ao nosso cuidado, temos a unidade de endoscopia, a consulta externa, a consulta interna, um serviço de consultadoria a doentes de outros serviços que estão internados, portanto, em regime de pedidos de colaboração, temos a urgência, temos o hospital-dia. No internamento também temos várias patologias a nosso cargo, patologias hepáticas, doença inflamatória intestinal, geralmente em contextos de exacerbação, complicações, também alguns episódios de doença inflamatória inaugural, doenças biliopancreáticas, hemorragias digestivas e também estes são internamentos que geralmente são em contexto de urgência, portanto internamentos não programados e temos também internamentos programados em contexto de técnicas endoscópicas eletivas. Em termos de unidade de endoscopia, é onde fazemos endoscopia alta, baixa, também em CPRE, ecoendoscopia, estudos funcionais digestivos, mas claro que isto também depende um bocadinho do contexto de cada hospital e das técnicas de que dispõe. Na consulta externa, este é o exemplo do meu serviço, nós temos a consulta gastro-geral, hepatologia, doença inflamatória intestinal, pâncreas e vias biliares, pólipos e poliposes, vigilância endoscópica, neurogastroenterologia e proctologia. Depois temos o serviço de urgência, que no meu serviço, é semanal, todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite, sendo que nós internos não rodamos por fins de semana, mas novamente isto é uma questão que é muito variável entre os serviços. Depois temos o hospital-dia, onde são administrados os tratamentos biológicos, onde também é feita uma reavaliação precoce dos doentes que tiveram alta do nosso internamento e onde são também realizadas paracenteses evacuadoras. Quais são os pontos positivos? Para mim, sem dúvida, que esta variedade de patologias e de contextos de atuação é uma parte muito positiva, porque nós conhecemos-nos neste momento, não sabemos muito bem como é que vamos ser daqui a 10 anos e esta é uma especialidade que também permite evolui connosco e nós conseguimos dedicar-nos a cada setor mediante aquilo que forem os nossos interesses futuros e que nós próprios agora não conhecemos. Portanto, sem dúvida que é uma especialidade que, a meu entender, é pouco monótona e isso atraiu-me muito. Depois, é também uma especialidade onde existe uma importância muito grande na multidisciplinaridade. Nós estamos sempre em estreito contacto também com cirurgia, com a neuroradiologia, com reuniões de grupo e acho que essa partilha da decisão e a integração do conhecimento é sem dúvida muito importante. Depois, a diversidade de faixa etária, também a par da diversidade de patologias, nós temos doentes de 18 anos, temos doentes de 98, temos também no meu serviço algum apoio à parte da gastroenterologia pediátrica. Novamente, isso provavelmente depende de serviço para serviço, no meu existe alguma orientação conjunta de alguns doentes. Depois existe um grande equilíbrio de componentes médica e técnica, que também foi uma coisa que a mim me agradou muito, porque de facto nós temos um refinamento técnico muito importante, sem nunca perdermos aquela componente médica, até porque temos doentes no internamento que por vezes são muito complicados e que têm muitas patologias a necessitar de gestão. Temos uma atividade diversificada, dinâmica, temos muito desenvolvimento tecnológico e também farmacológico, o que eu acho que também é muito interessante para quem gostar
de inovação, naturalmente nos obriga a manter sempre atualizados, mas eu acho que é um ponto positivo muito forte da nossa especialidade, a par da possibilidade de investigação muito nesta onda e de existirem para já bastantes oportunidades de emprego no público. Para já, tanto quanto sei, tem havido vagas para todos os que terminam, mas também existe possibilidade de trabalhar no privado, portanto acho que para já nesse aspecto não estamos mal. Em termos de pontos negativos, sem dúvida que diversidade traz muito trabalho e que ao trazer muito trabalho é uma especialidade exigente, mas na verdade acho que atualmente, mesmo pelo que ouço dos meus amigos, são todas. Não há nenhum internato que seja fácil. Temos todos uma carga muito grande de trabalho que é invisível, de relatórios, de trabalhinhos, de apresentações e que infelizmente todos temos que fazer. Portanto, acho que de facto a gastroenterologia tem uma curva de aprendizagem inerente às técnicas, mas não há nenhum internato que seja fácil, portanto não a deixem de escolher por isso. Obviamente que é uma especialidade desafiante. E isto depende muito da forma como vocês veem as coisas. Há pessoas para quem isto pode ser um ponto positivo, para outras pode ser um ponto negativo. É a tal história do copo meio cheio ou meio vazio. Na minha opinião, é um desafio, mas, naturalmente, que exige uma vontade de continuar sempre atualizado, que muita gente pode não ter ou pode não ter daqui a 20 anos. Sem dúvida que vamos ter sempre cada vez mais doentes, a incidência de patologia gastrointestinal está a aumentar, vamos ter mais formas de os tratar, vamos ter equipamentos cada vez mais desenvolvidos e eu acho que a inteligência artificial também vem para nos completar muito o trabalho em alguns aspectos. Depois, naturalmente, novas técnicas e cada vez uma maior capacidade de passarmos de simples endoscopia diagnóstica para uma endoscopia terapêutica cada vez mais avançada, falamos mesmo de uma endocirurgia, uma cirurgia utilizando os orifícios naturais. Como é que é o nosso internato? Este é o programa de formação que está em vigor. Ele foi aprovado em 2012 e atualmente ainda é o que vigora, ainda que já tenha sido antecipado várias vezes que está em iminente desenvolvimento ou em desenvolvimento, aplicabilidade, um novo programa do internato. Neste momento, gastroenterologia é uma especialidade de 5 anos. Nós fazemos 9 vezes de medicina interna, mais 3 meses em unidade de cuidados intensivos. Depois vamos para a gastro e na gastro depois a organização de cada estágio é um bocadinho definida pelo serviço. Eu sei que há especialidades como por exemplo a anestesia, onde tem de forma muito segmentada aquilo que são os estágios de cada ano do internato e mesmo de cada semestre. Na gastroenterologia é um bocadinho o serviço que vai definindo quais são os estágios que o interno faz e mesmo as técnicas a que se vai iniciando. Depois temos estágios que também são obrigatórios, como o da anatomia patológica e da imagiologia, e depois temos estágios opcionais, até 6 meses, que podem ser feitos em estágios portugueses ou estrangeiros. Pensa-se que o programa de formação que está em desenvolvimento introduzirá também aqui alguns novos estágios opcionais que podem ser considerados. Estes estágios tanto podem ser feitos como em Portugal como no estrangeiro e pelo menos no meu serviço durante estes estágios nós não temos que repor urgência nem nada disso, portanto é dado muito valor a estes estágios até porque vamos aprender competências que depois também são úteis para o nosso serviço de origem. Em termos de horário tipo, é uma pergunta que muitas vezes vocês fazem. Há muito aquela ideia do quantas horas é que trabalhamos por semana. Eu acho que isso é sempre uma questão que se vai ajustando ao longo do tempo, até porque é natural, quando somos novos em algum sítio, demoramos mais tempo a fazer as coisas e para as fazer com qualidade. Portanto, acho que por aí não há propriamente grandes chavões que se possa dar de resposta, é uma coisa que vai sendo muito variável. Como é que é o meu horário tipo agora que estou no segundo ano? Então, na segunda-feira eu tenho internamento de manhã sobreposto com urgência o dia todo. À terça-feira, internamento e sala de endoscopia alta. É a minha tarde livre. Quarta, internamento, consulta de gastro-geral. Quinta, consulta proctologia, sala de colonoscopia. Sexta, sala de endoscopia alta, consulta de hepatologia. Isto é o meu horário tipo e depois há tarefas que naturalmente têm que se encaixar alguns. E que muitas vezes à custa de consumir algum tempo que teríamos como livre, mas é como vos digo, chama-se internato e é um bocadinho em todas as especialidades que isso acontece. Não temos horário atribuído para o hospital dia nem para a cápsula endoscópica, vamos um bocadinho gerindo os nossos afazeres para incluir também estas tarefas. Como também já disse atrás da questão da urgência, no meu serviço eu não trabalho ao fim de semana, nem faço noites, isso depois são aquelas coisas que convém vocês procurarem de serviço para serviço, porque isso pode de alguma forma ter um peso importante na vossa escolha. Depois, este é o horário no segundo ano. À medida que vamos avançando no internato, e acho que isso é transversal a todos os serviços, o natural é que deixemos de ter consultas que são mais gerais e técnicas também mais diagnósticas e vamos passando para técnicas que são mais avançadas,
mais exigentes, técnicas mais terapêuticas, remoção de lesões grandes, confecção de PEGs. Para a CPRE é com endoscopia. Como já vos disse, então, a gastroenterologia é uma especialidade que ainda é considerada médica, ainda que a curto prazo possa passar a médico-cirúrgica, mas ainda, neste momento, é médica, mas tem um componente técnico muito importante, como vocês podem ver aqui. Isto aqui são os nossos números mínimos que constam do nosso programa de formação. Eles parecem um bocadinho assustadores, mas pelo que eu tenho ouvido, toda a gente consegue chegar ao final do internato com eles, mas naturalmente que nos exige muito tempo e nos exige muitas horas de trabalho e a tal curva de aprendizagem que é inegável. Em termos de internato, para além de toda a atividade clínica que temos, claro que temos de ter uma atividade científica e uma atividade de investigação, de publicações que é muito transversal a todos hoje em dia. Na parte científica, no meu serviço temos bastantes reuniões de discussões de casos clínicos, reuniões bibliográficas onde também fazemos espécie de journal club, iconográficas com casos clínicos e imagens, também reuniões multidisciplinares com várias especialidades, que eu já vos disse que para mim acho que é uma vantagem muito grande, porque aprendemos sempre mais e acho que é da discussão que vêm ideias boas e que melhora sem dúvida o cuidado dos nossos doentes. Depois, esta questão da participação na formação de outros profissionais. Eu acho que há aqui muito aquela ideia de que só num centro com a universidade acoplada é que existe formação de outros profissionais. A minha opinião é que não. Eu estou num centro que não tem uma universidade lá, não é? Gaia não tem uma universidade lá alocada, mas sem dúvida que nós temos colegas que vêm fazer SMEFs connosco, temos colegas de outros sítios do país internos que vêm fazer estágios connosco, há pessoas que vão lá mesmo durante o curso voluntariar-se para fazer estágios. Portanto, acho que isto depende muito mais do interesse do serviço e da vontade dos internos em participar do que propriamente no rótulo de hospital universitário. Quanto à parte da investigação e publicações, sem dúvida que cada vez mais é uma exigência na gastro, na cardiologia, em todas as outras. E, infelizmente ou não, é uma parte muito importante da nossa avaliação, portanto, não podemos negligenciá-la. É uma coisa que também depende muito do nosso interesse e vontade, não vai andar aqui ninguém a fazer de polícia atrás de nós para fazermos trabalhos, é uma coisa que temos que ir nós gerindo mediante o tempo que temos e também o interesse e vontade. Depois, na gastroenterologia também existe a possibilidade de publicar séries de casos, o que também acaba por ser uma vantagem face a outras especialidades onde publicar casos porque não tem imagens, acaba por ser um bocadinho mais difícil. Depois também existe a possibilidade de colaborar em projetos unicêntricos e multicêntricos. Claro que, na maioria das vezes, isto é à custa das nossas horas extraordinárias, como em todas as especialidades. Relativamente a outra questão que muitas vezes nos surge e que também me surgia a mim quando estava no vosso lado, é que nós estamos sempre a pensar para a frente, aqui um bocadinho sempre a tentar projetar a nossa vida no futuro e a pensar como é que é o privado. E uma coisa que eu acho que nós temos que pensar muito bem é que cada coisa tem o seu tempo e que no caso da gastroenterologia, fazer técnicas no privado enquanto interno isso não é possível, porque as técnicas são feitas por uma única pessoa e nós durante o internato temos autonomia, mas temos uma autonomia que é B. Ninguém é autónomo a fazer coisas avançadas, portanto nós temos que ponderar sempre muito bem o risco-benefício daquilo que nos propomos fazer. Portanto, na minha opinião e no meu caso em particular, fazer privado durante o internato só será de consulta e mesmo assim pelo que vejo, é mais a exceção do que a regra, até porque é um internato que acaba por nos envolver muito e, portanto, acaba por ser uma coisa para próximos episódios. Acho que em termos de privado, neste momento, os especialistas ainda estão bem, mas da parte dos internos, acho que o nosso privado é um bocadinho limitado, mas também porque também não temos grande tempo para nos dedicar a isso. Relativamente à escolha do hospital, já ouviram aqui a Sónia, ela pronto, explicou-vos muito bem quais são as vantagens muitas vezes de irmos para longe e de mudarmos o nosso contexto, de fugirmos às vezes à nossa área de conforto e o quão isso pode ser bom. E acho que é isso que vocês também têm que ponderar muito. Primeiro, e como também a Marta já disse aqui, façam a vossa lista, pensem quais são as especialidades onde se imaginam e até onde é que vão para escolherem essa especialidade. É importante que vocês percebam isso. E percebam também que, no caso da gastroenterologia, a formação é boa em qualquer lado. É bom em qualquer lado, os serviços no geral são muito bons e quando existe algum serviço que não tem uma valência é muito fácil pedir estágio para fazer fora e fazer noutra área. Portanto, mais do que isso, acho que vocês têm que perceber que, claro, um hospital periférico geralmente tem menos internos, é um ambiente de maior proximidade porque são serviços mais pequenos, geralmente não tem tantas técnicas avançadas, mas também tem muitas vantagens.
Por outro lado, o Hospital Central tem muito volume de doentes, tem técnicas mais avançadas, mas também pode ser mais confuso. Muita gente, com serviços de urgência mais pesados, muitas vezes implicar que se façam noites e fins de semana. Portanto, acho que aqui tem que ser muito uma escolha individualizada e vocês perceberem qual é o modelo que assenta melhor para vocês e pensando sempre que vocês não vão estar presos àquele hospital. Vocês podem fazer estágios fora e enriquecerem-se muito com isso. Em termos do ranking nacional, o que tem havido em termos de vagas de gastroenterologia são 22, 23, portanto é um número que se tem mantido mais ou menos fixo ao longo dos anos e em termos de nota dos últimos colocados anda ali à volta dos 200, 300. Agora, claro, esta posição é a nível nacional. Se vocês tiverem certeza absoluta que querem ficar num determinado hospital ou numa determinada região, estas notas podem oscilar muito. E outro conselho que eu vos dou é, se vocês pensam em gastroenterologia ou se pensam em qualquer outra especialidade, não deixem de se informar só porque acham que não é possível. Porque estas notas dependem do vosso ano, dependem daquilo que as pessoas vão escolher e dos gostos e afinidades que elas têm. Isso muda, é muito volátil, isso muda muito. Portanto, se vocês gostam de uma especialidade, informem-se, porque quando vocês forem escolher, ela pode estar lá para vocês, está bem? Portanto, acho que é uma coisa que eu fiz e que vocês devem fazer também. Pronto, em termos daquilo que eram as minhas dúvidas e as minhas hipóteses de escolha antes da. Pronto, quando eu estava aí. Eu até o quarto ano eu adorava cardiologia. O meu amor pela gastroenterologia veio um bocadinho mais tarde. E quando eu estava aí, as minhas principais opções de escolha era primeiro a gastroenterologia, depois a cardiologia, a oftalmologia, a dermatologia. Sim, por esta ordem, um bocadinho atípico, eu sei, mas era esta a minha ordem. E porquê que eu agora não ponderaria cardiologia? Porque eu gosto muito da parte das técnicas e a cardiologia tem uma componente técnica muito importante, mas nem toda a gente a faz, certo? Nem toda a gente, como especialista, vai fazer hemodinâmica. E, portanto, é uma coisa que vocês têm que perceber. Se vocês gostam muito de tentar pôr a mão na massa e, e terem técnicas e coisas assim um bocadinho mais diferenciadas, na cardiologia nem todos vão poder ter. E, portanto, isso também foi uma coisa que me fez gostar mais de gastro, porque de facto em gastro toda a gente faz endoscopia. Claro que há pessoas depois mais diferenciadas e a medicina caminha muito para aí, nem toda a gente pode fazer CPRE, senão ninguém seria bom a fazê-lo. Nós depois temos que nos diferenciar muito numa área, mas na gastroenterologia todos temos acessibilidade às técnicas e isso é uma coisa que me agrada muito. Neste momento, se eu fosse a ponderar de novo, escolhi a gastroenterologia, estou convicta da minha escolha, mas outras que eu acho também interessantes, a oftalmologia, a radiologia com a parte da intervenção, também porque conheci muito aquilo que eles fazem já depois de estar em gastroenterologia, até mesmo nas reuniões de grupo que temos. Portanto, acho que eu não tinha, durante o meu curso, eu não tive um menor contacto com radiologia da parte da intervenção e acho que se vocês estão a escolher, até é uma coisa que se podem informar porque de facto é muito giro e também a parte da neuroradiologia também é muito giro e a plástica, porque acho que neste momento eu até me via mais em coisas mais cirúrgicas, mais hands-on do que propriamente só médicas pura e portanto acho que a cirurgia plástica também é uma especialidade bonita, mas estou convicta da minha escolha e escolheria novamente gastroenterologia. Relativamente aos meus conselhos, informem-se com vários internos, de várias especialidades e de vários sítios, está bem? Acho que é importante fazerem isso e até por uma questão. Nós somos todos diferentes e nós vemos os desafios de forma muito diferente. Há pessoas que perante um desafio ficam motivadas e isso é um boost para fazerem mais e melhor e há outras pessoas que se acatam, que ficam deprimidos e que não conseguem lidar com isso. Portanto, a pessoa com quem vocês falam vai-vos transmitir a sua visão sobre os seus óculos, que podem ser muito diferentes daquilo que é a vossa visão, está bem? Portanto, acho que é importantíssimo vocês tentarem ter o maior número de opiniões diferentes de pessoas que têm, no fundo, personalidades e molduras emocionais diferentes. Acho também importante visitarem o sítio, sobretudo se for um sítio que vos obrigava a, imaginem, vivem no Porto, querem ir para Braga, ou ponderam ir para Coimbra, vão ao sítio e vejam se para vocês é execuível, por exemplo, continuarem a viver onde estão e fazerem esse percurso todos os dias, ou terem que se mudar para lá e virem só ao fim de semana. Eu acho que às vezes é importante visitar o sítio também para fazer um bocadinho uma simulação daquilo que seria o trajeto e do esforço físico que isso vos exigiria, está bem? Mesmo em termos de logística. Depois encontrem o vosso equilíbrio, porque há pessoas para quem só o trabalho importa, há outras que não despendem de fazer exercício, de estar com os amigos, de estar com a família. E acho que é muito importante nós também percebermos aquilo que é melhor para nós e o sítio que, no fundo, nos consegue dar melhores oportunidades de nós termos as nossas peças todas juntas. E por fim, trust your gut, confiem na vossa intuição, porque muitas vezes parece que nós vamos parar ao sítio onde fazíamos falta e nós não sabemos o que nos faz escolhê-lo. Portanto, acho que às vezes deixem-se ir, vocês conhecem-se melhor do que ninguém
E eu sei que isso é confuso, toda a gente manda bitites, toda a gente sugere coisas diferentes e depois temos no fundo que gerir as nossas expectativas e também as daqueles que nos rodeiam. Mas acima de tudo, façam a vossa lista. Vejam a especialidade com que se identificam, tentem fazer uma lista de sítios que acham que são melhores para vocês, que se identificam mais com a vossa forma de ser e também e que são mais práticos para as vossas questões logísticas e escolham tranquilos que estão a fazer aquilo que acham que é o melhor para vocês. Está bem? E pronto, estou disponível para as dúvidas que tiverem. Manuela, Obrigada. muito, muito obrigada. Ultrapassámos um bocadinho o tempo, mas valeu de toda a pena. Por isso é que eu não te interrompi, porque eu até estava a ficar arrepiada. Agora, então, com esta parte final destes teus conselhos, eu acho que dava para, para tu terminares a jornada e seres tu a falar. Portanto, eu gostei mesmo imenso da tua apresentação, acho que foi mesmo espetacular. Não tenho dúvida que ajudaste imensos colegas que estão em dúvida. Já temos aqui a aparecer perguntas, é isso mesmo. Portanto, façam perguntas aqui no chat, que a Manuela terá todo o gosto em responder, ok? Então, a primeira pergunta aqui da Tânia pergunta se é possível em gastro fazer mais consulta do que técnicas. É assim, enquanto estás no internato, acabas por ter que fazer um bocadinho aquilo que é escalado para fazer e acabas por ter que ter mão em tudo. Até porque nós não sabemos onde é que vamos parar, não é? Eu posso ir ser a única gastroenterologista de um hospital periférico e tenho que ter mão suficiente para conseguir ser razoável a fazer tudo. Agora, sem dúvida que depois, enquanto especialista, há pessoas que optam por fazer praticamente só consulta. E era isso que eu vos dizia, que depois nós conseguimos fazer muito um horário e muito definir aquilo que são as nossas áreas de atuação, em oposição com muitas outras especialidades que, ou por só terem consulta, ou por só terem internamento, ou por terem só cirúrgica, acabam por ficar vinculados a fazer aquilo. Nós, no internato, acabamos por ter que fazer de tudo um pouco. Como especialista, acabamos por ter uma capacidade muito maior de definir aquilo que é a nossa área de atuação. Obrigada, Manuela. E surge aqui outra, se tens feedback sobre o internato em Coimbra. É assim, eu no internato em Coimbra pessoalmente acabei por me informar um bocadinho menos, porque é assim, eu também tinha mais ou menos a noção que conseguia ficar na região norte e lá está. Isso também era o mais prático para mim em termos logísticos, portanto acabei por não me informar muito. Mas é como digo, todos os gastroenterologistas ficam com uma formação excelente, portanto acho que é muito boa e a opinião que eu tenho dos colegas lá é que é boa. Agora, acho que deves falar com alguém de lá. É assim, há sempre aquele stalking básico de procurar pessoas no Facebook, eu também fiz isso, não é? Portanto, não estou a negar. Acho que podes fazê-lo, tentar encontrar as pessoas e perguntar-lhes diretamente. Acho que sim. Obrigada, Manuela. Penso que respondemos aqui às perguntas. Agradecer-te mais uma vez. Portanto, a Manuela é uma pessoa muito querida aqui da APNA, não só é a nossa atual professora, como muitos dos médicos que vocês viram hoje, mas também foi nossa tutora do primeiro ano, portanto, o ano que vocês agora, muitos de vós, estão aqui a assistir e, portanto, ela fez um trabalho extraordinário e gostávamos de te agradecer não só por teres vindo aqui hoje e a tua disponibilidade, mas pela tua disponibilidade também sempre ao longo de todos os nossos projetos que temos feito aqui na APNA, está bem? Muito obrigada, sério, Manuela.